Irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento, então, no nosso estudo de 1 Pedro, fazendo uma breve releitura, né? Lembrando um pouquinho do que a gente viu até agora. Essa carta ela foi escrita por volta dos anos 63, 65, do primeiro século, por Pedro, apóstolo Pedro. Ele estava em Roma quando ele escreveu essa carta. E ele escreveu essa carta para irmãos que eram recém-convertidos e que viviam, então, naquele momento, lá na Ásia Menor, região onde hoje fica a Turquia. E esses irmãos que ali viviam, eles estavam passando por várias lutas e tribulações, dificuldades, provações, em decorrência da sua conversão, em decorrência do fato de terem se tornado cristãos. Alguns deles possivelmente eram judeus, outros eram pagãos, mas quando eles creram no Evangelho, todos foram perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos, e quando a gente é perseguido, quando a gente está sofrendo, é muito comum, é uma reação muito comum. A gente vai ver isso em 1 Pedro, a gente vai ver na carta de Hebreus, que as pessoas desanimem muitas vezes. E por isso, o Senhor é tão cuidadoso, o Espírito Santo de Deus tão cuidadoso em ordenar que essas cartas fossem escritas para de fato, consolar o povo de Deus. Não é para dizer que não há sofrimento. Sofrimento há sim, mas que há um consolo, há uma esperança. E esse é um dos motivos pelo qual essa carta escreve, é para esse propósito. E de duas formas, Pedro vai usar, no decorrer de todos os capítulos da carta, dois argumentos base vão ser utilizados para que ele, então, console o povo. Console não só aquele povo da Ásia Menor, mas console a todos nós. Quais que são? O fato de que as nossas dificuldades, lutas e tribulações nessa vida são transitórias. Nós temos uma herança eterna guardada para nós, imarcessível, né, que não se estraga, incorruptível. Então, isso é algo que deve nos trazer esperança. E também uma exortação para que vivamos uma vida de santidade. Que é muito comum, irmãos, quando a gente está passando por tribulação, passando por lutas, e a gente não está conseguindo passar por aquilo, está difícil, mesmo cristãos, tenham dúvidas na sua fé, questionem. A gente acabou de vir de um estudo do Salmo 73 de Asaf, a gente viu aquele homem de Deus, no momento de luta e tribulação da vida dele, ele começou a questionar se valia a pena tudo aquilo, mas vale a pena ser cristão mesmo? Ou não nesses termos que ele coloca, né? Mas vale a pena eu servir a Deus desde a minha mocidade? Olha aí o que está acontecendo comigo. E muitos caem nesse engano e muitos fogem a uma vida de santidade por conta disso. Vou viver de qualquer jeito. Não. Pedro, então, no decorrer dessa carta, ele vai falar desses dois pontos. Olha, eu tenho esperança. Esperem. As dificuldades, elas existem, mas elas são transitórias. O que está guardado para vocês é algo maravilhoso demais. Não desanimem. Não andem como o mundo anda porque vocês estão sofrendo. Tenham paciência. Vivam uma vida de santidade, porque isso é grato a Deus. Esses vão ser os dois argumentos que ele vai utilizar. Então, no verso 2, a gente já estudou que ele saúda aquele povo com aquela saudação trina, né? Dizendo de como que o Deus triuno, ele foi, em toda a sua glória ali, manifestou a salvação para nós, com Deus elegendo, o Espírito Santo nos santificando pelo sangue de Jesus Cristo. E aí, do verso 3 ao verso 5, o verso 3 ao verso 5, que foi o nosso último estudo, Pedro ele vai fazer essa grande doxologia. O que é a doxologia? Eu falei na última vez que eu estive aqui com os irmãos. É um hino de louvor. Diante dessa realidade, dessa salvação operada por Cristo, por Deus, né, pelo Deus Trino na nossa vida, o que resta a nós, senão darmos graças a Deus, darmos glória a Deus? E foi isso que ele fez. Eu vou ler, mesmo não sendo o tema nosso, mas eu vou ler porque é importante para a gente prosseguir no verso 6 depois, que é o tema de hoje. Ele diz o seguinte, capítulo 1, versos 3 a 5. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Isso aqui é um hino de louvor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez tudo isso por nós. Aqui está a nossa esperança, aqui está a nossa paz, aqui está o motivo pelo qual nós não precisamos desesperar. Nós temos um consolo. E com base nisso,
Pedro, ele continua no verso 6, e aí a gente vai entrar de fato no texto de hoje, e ele vai começar o verso 6 dizendo o quê? Nisso exultais. E essa palavra exultar, talvez não seja uma palavra que a gente use tanto no nosso dia a dia, mas a palavra exultar significa algo muito mais forte e cheio de poder do que alegrar-se. Ele está dizendo, nessa verdade que eu acabei de dizer para vocês, que está do verso 3 ao verso 5, alegrem-se. Mas não é só se alegrem, é exultem. É uma alegria muito maior do que o normal, é algo maravilhoso demais. Vocês precisam compreender isso, e quanto mais vocês compreenderem isso, mais a consequência natural, a resposta natural do coração de vocês vai ser exultação. É muito mais que alegria, é exultação. Exultação. Vamos ler o texto todo. Mas, e esse vai ser o tema do que a gente vai falar hoje, e a vida de vocês, a minha vida, de todos nós aqui, nós sabemos disso, que aqueles aqui que creem no Evangelho têm motivos para exultar, e nós exultamos com o Evangelho de Cristo, que um dia foi pregado a nós e nos salvou, mas todos nós aqui já passamos, ou estamos passando, se não estamos, vamos passar por tribulações, por provações, por dificuldades. E, queridos, quando isso acontece, Deus não está dormindo. Quando isso acontece, Deus não está cometendo um erro. Deus não se esqueceu de você ou de mim. Essa vai ser a consequência natural e lógica de um evangelho, que não é evangelho, que se chama de evangelho da prosperidade, por exemplo, em que o bem-estar é o fim da nossa salvação. Viver bem e feliz aqui nessa terra, com muito dinheiro, com muita saúde, tudo indo bem, é o fim da salvação. É por isso que Jesus morreu, para que você tenha bastante dinheiro e seja rico, e tenha saúde. Se isso fosse verdade, necessariamente, se você está sofrendo, você não tem fé, você não tem Cristo. Isso é mentira. A Bíblia ensina isso, a Bíblia deixa isso muito claro. Isso é tão triste porque pessoas se sentem culpadas porque estão passando por situações, muitas vezes, do qual ela não tem controle, ela está passando um problema financeiro, um problema de saúde, mas ensinaram a ela que se ela está passando por isso é porque ela não tem fé suficiente. E muitas vezes é só um tratar do Senhor, é um trabalhar do Senhor, é um cuidado do Senhor. Muitas vezes o não do Senhor, irmãos, como o não que você diz para o seu filho? Quantas vezes o não que você diz para o seu filho é um não para machucá-lo, simplesmente para ver ele sofrer querendo aquilo que ele queria tanto? Você faz isso? Por que você fala não para o seu filho? Porque você está protegendo ele de alguma forma de algo que ele ainda não sabe, mas você sabe que aquilo é perigoso para ele. Vocês percebem como muda a visão? O fim da nossa fé? A gente vai falar sobre isso hoje. Eventualmente, quando necessário, sempre que necessário, pelo tempo que for necessário, na medida de força que for necessário, nós seremos, sim, atribulados. Nós seremos, sim, provados pelo Senhor. E isso a sua vida te mostra, mas a palavra te mostra. Está escrito aqui, isso que a gente vai ler agora. Nisso exultais. Perceba que o verso 6 começa com exultais. Fiquem muito alegres, felizes, vocês têm motivos para isso. Mas ele é realista, ele sabe como que é a minha vida e a sua. Embora, ele prossegue, no presente, por breve tempo, e se necessário, sejais contristados, entristecidos, essa palavra significa, por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais. Lembra, esses irmãos, eles estavam lá na Ásia Menor, em regiões que ficavam longe, muito longe ali de onde Cristo andou. Muitos deles possivelmente nunca viram nenhum apóstolo pregando, eles ouviram o evangelho de terceiros. Eles nunca tinham visto Cristo Jesus, mas eles criam e amavam a Cristo. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, como nós, mas crendo, exultais. Ele começa com exultação, ele termina com exultação, mesmo havendo o que no meio dessas duas coisas? Provações. Exultais,
com alegria indizível, que não pode ser dita, é uma alegria que não pode ser explicada, e cheia de glória, obtendo o fim, e o fim aqui não é o final, mas o fim como finalidade, objetivo, o fim da vossa fé, que é o quê? Salvação da vossa alma. Então, não é que nós somos salvos por esse sofrimento, irmãos, não é isso. A gente cantou, a gente pregou, a gente falou, nós somos salvos pela graça de Deus, unicamente na pessoa de Cristo morrendo naquela cruz no nosso lugar. É isso que nos salva. Os sofrimentos, as provações, elas, no decorrer da nossa vida, nos ajudam a crescer e o Senhor usa elas para nos santificar na medida e na necessidade que Ele queira fazer isso. Tá bom? E aí, baseado nisso, partindo de tudo isso daqui, motivos para exultar nós temos, não temos? Isso é a nossa introdução. Mas, como eu disse, as provações, elas visam a confirmar a nossa fé. É isso que o texto diz. Nisso exultais, ok, a gente já leu o texto aqui, mas elas visam a confirmar a nossa fé. A gente vai poder enxergar e ver isso aqui de uma maneira mais clara e ver quais que são as consequências disso. Esses daqui vão ser os caminhos onde que a gente vai passar por hoje. Por que nós somos contristados? E aqui eu já dei resposta para os irmãos. Para que a nossa fé seja confirmada. Eu não dei, né? Quem deu foi o Espírito Santo aqui através de Pedro. Pergunta número 2. Por que a nossa fé precisa ser confirmada? Eu quero que a gente leia e leia e releia e leia e releia esse texto várias vezes para que a gente possa entender que existe um propósito em tudo isso. Nada é aleatório, nada é à toa. Está escrito aqui. Quando a nossa fé é confirmada, como a nossa fé é confirmada e quais são as consequências desse processo todo em que o Senhor confirma a nossa fé. E a primeira pergunta é essa: por que nós somos contristados? Eu não consigo, eu falo antes, eu já dei a resposta. Para que a nossa fé seja confirmada. Nós somos contristados por Deus, entristecidos por Deus muitas vezes, para que a nossa fé seja confirmada. Olha essa parte aqui do texto, verso 6 ali, que eu grifei para vocês. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Olha a figura que Pedro vai utilizar aqui. A nossa fé deve ser confirmada. A nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, certo? Diante de Deus, para homens, não vamos fazer essa pergunta, porque muitos vão preferir o ouro do que a fé. Mas diante de Deus, a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro para qualquer um de nós. Muito mais. Ele tem um cuidado, ele tem um carinho, um amor tal por essas almas dos seus eleitos que o seu filho morre no lugar deles. Mas pense comigo, o ouro é um metal precioso. Todos nós sabemos, por toda a história sempre foi assim, o ouro sempre foi considerado metal precioso. Quantas guerras já não aconteceram, quantas pessoas já não morreram por causa de ouro. Mas o ouro, ele é achado puro na natureza? Não, ele não é. Ele é achado misturado, cheio de impurezas, ele não está ali na sua pureza máxima. Sempre quando o ouro, então, ele é retirado da natureza, cheio de impurezas, o que o homem que ama o ouro, ele vai fazer com aquele ouro? Ele pega o ouro e ele vai fazer tudo o que for necessário para que aquele ouro seja purificado. E essa purificação do ouro, ele vai passar por diversos processos que, possivelmente, se o ouro fosse perguntado, você está gostando? Ele ia falar, de jeito nenhum. Ele é derretido, é misturado com outros elementos químicos, depois ele é derretido de novo. E todo esse processo ele é feito para que, no fim, aquele ouro seja encontrado o mais puro possível. Vamos dizer o seguinte, por mais que o ouro tenha passado por todo um processo de dor e sofrimento, figurativamente falando, o ouro ele sai daquele processo muito melhor do que ele entrou. Essa é a figura que ele vai se utilizar aqui. É necessário que ele passe por isso para que atinja o fim daquele ourives tinha proposto para aquele ouro. O ourives, quando ele pega aquele ouro, ele queria algo
E para que aquele ouro chegue no fim que ele deseja, que ele esteja pronto para fazer um anel, uma joia, ele precisa passar por todo aquele processo para que ele chegue naquele fim almejado. É assim com o ouro, não é? Essa foi a figura que Pedro utilizou aqui. Nossa fé para Deus é muito mais preciosa do que o ouro é para um ourives, ainda que seja muito. Assim, o que o texto vai dizer para nós? Se necessário, seremos sim contristados, entristecidos pelo próprio Senhor por diversas provações para que a nossa fé seja apurada pelo fogo e se torne cada vez mais pura. Cada vez mais pura. A provação da nossa fé tem essa finalidade, purificar a nossa fé, nos deixar mais parecidos com Cristo. Não existe nada melhor para mim e para você do que sermos cada vez mais parecidos com Cristo, ainda que nesse processo nós tenhamos que passar por diversas provações. E santificação, irmãos, tem a ver com isso que eu acabei de falar, sermos feitos cada vez mais parecidos com Jesus. Ser feito parecido com Jesus, às vezes as pessoas pensam isso, eu não sei o que elas acham. Eu quero ser igual a Cristo, eu quero ser igual a Deus. Você sabe, nós sabemos o que Cristo passou aqui na Terra. A vida de Cristo foi um passear constante, com muito dinheiro, joias, poder, glória, honra. Queridos, o nosso mestre, aquele a quem nós olhamos e queremos ser igual, ele passou por provações que nós nunca passaremos. Não existe nada melhor para mim e para você do que ser feito igual à imagem dele. Isso que a santificação significa. Ele operando em nós por meio de circunstâncias, de situações, para que nós sejamos feitos cada vez mais parecidos com ele. Agora, como que nós vamos chegar lá? Só ele sabe. E cada um vai ter um caminhar diferente, um tratar diferente, segundo a vontade dele. E é assim que nossa fé é confirmada, mesmo que isso implique muitas situações, passarmos sim por provações. Essa era a realidade daqueles homens, essa é a realidade nossa. Mas por que a nossa fé precisa ser confirmada? Já não basta? Salvou, tá bom. Ah, vou para o céu, pronto, salvou. Espera lá, daqui 20, 30, 40, 50, 60 anos eu vou estar lá, pronto, está resolvido. Não é assim que Deus age. Por que a nossa fé precisa ser confirmada? E vamos voltar lá para o texto. Porque quando a nossa fé é confirmada, ainda que pelo fogo, ainda que pela provação, o que vai resultar disso? Resultar, né? Esse é o significado da palavra, isso vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando a nossa fé é confirmada, Deus é honrado. Entenda. Mas o que eu tenho a ver com isso? Você tem muito a ver com isso. Aqui, para aqueles que gostam de estudar os catecismos antigos, né? Qual foi o fim para o qual o homem foi feito? Para que serve o homem? Para que Deus fez o homem? Para honrar e glorificar a Deus. Você foi feito para isso. Todo ser humano foi feito para honrar e glorificar a Deus. Essa foi a finalidade para o qual o homem foi feito. Todas as vezes que um homem, uma mulher, que eu estou falando de maneira genérica, não esteja honrando e glorificando a Deus, ele está afastado, ele está fora, ele está desviado do propósito para o qual ele foi feito. Você foi feito para uma coisa, você está sendo usado de outra forma. Vai dar certo isso? Não vai dar certo nisso. A gente pode usar vários exemplos. Pense um carro de luxo, uma Ferrari, por exemplo, muito bonita, caríssima. E aí eu compro uma Ferrari, tenho muito dinheiro, comprei aquela Ferrari maravilhosa, certo? E aí aquela Ferrari serve para quê? Para andar rápido e para me mostrar. Essa é a finalidade dela, basicamente é essa, andar rápido e me mostrar. Mas eu não estava precisando dela para isso. Eu estava precisando porque eu tenho 5 filhos e eu precisava pôr cadeirinha. Essa Ferrari vai servir para esse propósito? Eu posso até tentar, eu vou pôr ali as crianças meio uma em cima da outra, aí uma vai vomitar, a outra. A hora que eu passar para passear na rua, assim, a Ferrari conversível, ninguém vai olhar para mim, porque vai ver aquele monte de criança chorando, gritando, não vai me ajudar no propósito. Ela foi feita para um propósito, para eu ficar parecendo alguém melhor do que eu sou. Aí eu encho ela de criança, vomitando e tudo. Não foi para isso que ela foi feita. Olha, você devia ter comprado
Uma van, nem eu tenho, né? Uma minivan, um carro mais, uma Kombi. Era esse. Você estaria muito mais bem servido com um carro assim. Você concorda comigo? Porque ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para isso. Que nem você querer usar uma caminhoneta para querer carregar algo que só cabe num caminhão. Ela não foi feita para isso. Ela pode até funcionar por um tempo, mas você está usando para um propósito errado. Ela vai estragar com o tempo. Pensa um carro, tudo de carro, né? Eu vou pensar em mais figuras, né? Um carro que foi feito para funcionar a gasolina, por exemplo, e você coloca álcool. Ele vai funcionar? Ele vai. Por um tempinho ali ele vai, mas logo, logo, o que vai acontecer? Ele vai estragar, porque ele não foi feito para isso. Nós fomos criados, cada um de nós, Deus nos criou para honrarmos e glorificarmos a Ele. Se você não estiver fazendo isso, você está sendo usado de maneira errada. O seu propósito não está sendo atingido. Você está, vamos dizer aqui o exemplo do carro, estragando. E o Senhor vai fazer o que for necessário para trazer você de volta para o uso que estava sendo proposto. Ainda que, se for necessário, por exemplo, Ele vai fazer você parar na marra. Não, eu vou dirigir o meu carro aqui a gasolina, vou pôr com álcool, eu vou sair para viajar essa semana, vou rodar 1.000 quilômetros. Aí o meu mecânico corre e fala, para. Não vai, você não vai. Você não pode. Se você sair daqui, a hora que você chegar lá em Rolândia, você já estragou o seu carro. E eu posso falar assim, que mecânico malvado. Eu só queria ir. Por que ele não me deixou ir? Porque ele foi o quê comigo? Cuidadoso. Todas as vezes que você não está honrando e glorificando a Deus, o Senhor, no cuidado maravilhoso dele, amoroso por você, Ele vai te segurar. Ele vai parar você. Ele vai, se necessário, te puxar de volta se você estiver no caminho errado. Mas você consegue entender que isso é amor? Mas eu não estou feliz na hora. Eu sei que você não está feliz na hora. Eu também não fico, a maior parte das vezes. Eu também, muitas vezes, começo a reclamar. Eu reclamo, eu murmuro, e graças a Deus que o Senhor me trata, porque essa murmuração é pecaminosa. Ele sabe o que Ele está fazendo. A gente precisa ouvir a Ele. Nós precisamos que a nossa fé seja confirmada, para que nós possamos ser usados aqui nessa terra, para o propósito que Deus nos fez, que é honrar e glorificar a Deus, custe o que custar, irmãos. Nós precisamos. Apesar da gente não perceber na hora, né? Se você continuar nessa caminhada errada, do jeito errado, fazendo aquilo que você não está proposto a fazer, aquilo que Deus te criou, o fim disso vai ser destruição, dor e sofrimento. É isso que o pecado causa, destruição, dor e sofrimento. Inclusive, se você não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, isso vai chegar no ápice no inferno. Porque é lá que você vai chegar. É lá que você vai chegar. Mas mesmo para nós agora, cristãos, se você estiver se desviando desse caminho que leva à cidade celestial, que é dado por Deus, você é capacitado por Deus, você é levado por Deus, mas se você não tiver, se você estiver se desviando, o Senhor vai fazer o que for necessário para te trazer de volta, porque você foi feito para isso, para chegar lá. Para chegar lá, santificado por Ele mesmo. E muitas vezes a nossa vida não está redundando em louvor, honra e glória a Deus. E é por isso que às vezes o Senhor manda a gente parar. E se a gente não para, o que Ele faz? Ele para. Para Ele não é difícil. E aqui eu quero fazer uma aplicação, uma primeira aplicação aqui para nós, né? Entenda o seguinte, provações, irmãos, as provações, ficou muito claro aqui, elas têm um propósito na nossa vida de santificação. O Senhor pode nos santificar sem provação? Pode, Ele faz isso, só que geralmente eu e você não percebemos quando Ele está fazendo isso. Ele fica lá 1 ano, 2 anos, só de bonança, tudo tranquilo, tudo em paz, e você nem lembra disso. Você nem lembra que está sendo santificado. Aí o dia que acontece alguma coisa, meu Deus, por que o Senhor faz isso comigo? A gente só consegue ver na hora que o ruim está acontecendo. Mas assim, as provações elas têm um papel nesse processo pelo qual nós passamos. O texto ele é muito claro. Se necessário, seremos provados. Começa, mas pense comigo, tudo começa com alegria e termina com alegria, no verso 6 e no verso 9. O que a gente não pode esquecer quando a gente está passando pela provação, Deus está no controle.
No momento em que ela não for mais necessária, porque o texto diz que ela, se necessário, no momento que ela não for mais necessária, ela vai parar. Mas, independentemente de qual aprovação que a gente deve ter, tome muito cuidado para não fazer aquilo que é muito comum que nós façamos e que muitos desses irmãos que receberam essa carta estavam fazendo. Na hora da aprovação, eles fugiram de Deus. Queridos, ainda que Deus ele permita a aprovação na sua vida, é Ele que está permitindo, é Ele que está por trás de tudo isso, que eu digo para você, não existe lugar mais seguro para você se achegar do que diante de Deus nessa hora. A gente quer fugir dele a hora que ele está tratando conosco, mas o lugar mais seguro que você vai ter é perto dele. Se achegue a ele, escute o que ele tem para te dizer, escute qual pecado que você precisa, muitas vezes, pedir perdão. Não estou falando que as provações vêm por causa de pecado necessariamente, tá, irmãos? Às vezes não é. Jesus foi provado e não teve pecado. Mas ouça a voz do Espírito. Senhor, eu não estava honrando e glorificando a Ti? Ou o Senhor tem proposto para mim honrar e glorificar mais ainda? Porque às vezes é isso. Às vezes não é punição. Às vezes é para crescimento. Como estou vendo ali o Daniel, um professor de educação física, né, um personal, que eu já não estou aguentando mais, mas ele aumenta o peso. Dói mais. Mas por que ele está fazendo isso? Para que eu fique mais forte, né? Mais próprio para aquilo que eu quero, ficar mais forte, por exemplo. Esse é o cuidado. Irmãos, quando a aprovação vir, não fuja de Deus. Se achegue a Ele, busque a Ele. É muito, muito comum. Todos nós seremos tentados dessa forma. A aprovação veio, é a dor, é o problema financeiro, é a doença, é a morte, é o luto. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero estar com meus irmãos, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar. Essa é a hora que você mais precisa dessas coisas. Eu pequei, por isso que eu estou sendo provado. Ok, vá a Deus imediatamente, se arrependa do teu pecado e volte a ter comunhão com Ele. Esse é o propósito para o qual nós somos feitos. Terceira pergunta aqui. Quando que a nossa fé é confirmada? Isso é maravilhoso a gente parar e pensar. Pedro vai dizer para nós algo maravilhoso. No presente. No presente. Lembra que ele falou no verso 3? Do verso 3 ao verso 5, na doxologia, que eu falei também na introdução? Um dos argumentos que ele se utiliza para fazer com que aqueles irmãos fossem fortalecidos, e nós também, é o fato de sabermos que nós temos uma herança eterna guardada para nós por toda a eternidade. E que quando nós chegarmos diante dela, irmãos, não vai ter provação. Queridos, aqui não tem nenhum bebê, tem bebê aqui. Tirando algum bebê que esteja aqui, se você parar para pensar, daqui 100 anos, talvez, por isso que eu falo, né, os bebês, pode ser que vivam mais que 100 anos aqui, mas daqui 100 anos, para aqueles aqui que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, não vai ter provação nenhuma. Vocês não vão sentir dor nenhuma. Não vai ter problema algum, porque aí a gente já vai estar diante do nosso Senhor. Irmãos, não vai demorar tanto tempo. Não é tanto tempo assim. Isso nos traz também um certo senso de urgência, porque para aqueles que estão aqui, que não creram no Senhor Jesus, daqui 100 anos, você vai estar diante de um terror tal, e que vai durar por toda a eternidade, que não tem como explicar, não tem como falar. Se chama inferno. Só Cristo Jesus pode permitir que essa distinção aconteça, ou o inferno, ou uma glória eterna. Mas o fato é, se você creu em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, se você creu que Ele morreu na cruz no seu lugar, uma coisa você pode se tranquilizar. As provações que vocês estão passando no presente, elas têm momento para acabar. Elas vão acabar. Um dia nós não vamos passar por mais nada disso. Texto que eu amo muito. Sim, sempre quando eu estou diante de situações da minha vida de luto, de dor, de sofrimento. Apocalipse 21, todos nós conhecemos. Vamos ler. Tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse. Queridos, Apocalipse é um texto de esperança. Esperança. É para a gente ver o que está proposto para mim e para você. Olha o que o apóstolo João vai nos ensinar através do Apocalipse, o Espírito Santo, né, através dele. Apocalipse 21, de 3 a 5. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E
lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, isso é verdade. Lembra que eu falei da esperança da última vez? Esperança não é algo que talvez vai acontecer, é algo que vai acontecer, ainda que não tenha, a gente não está experimentando totalmente isso agora. Um dia, todos nós chegaremos ao fim da carreira e a gente não vai ser mais tratado. A nossa fé não vai precisar mais ser confirmada. Não vai mais. Segunda aplicação, esperança. Que é a aplicação aqui de Pedro, né? Que é o que ele estava falando. Tem esperança e jamais se esqueça da herança que te está proposta. A nossa redenção aconteceu em Cristo Jesus na cruz para que nós pudéssemos, sim, experimentar a glória da consumação. Cristo passou por tudo aquilo que ele passou para que nós pudéssemos experimentar essa alegria que nos está proposta. Irmãos, a gente esquece muito isso. Qualquer coisa acontece e, de repente, você vive como se o mundo fosse acabar. Cristo morreu na cruz para que daqui a um tempo você pudesse experimentar toda a glória que estava proposta a Ele como um filho adotado de Deus. Eu estou falando, irmãos, não é uma exortação só para vocês, é para mim. Quanto que a gente se esquece disso? Aí você vê a gente aqui murmurando, por quê? Por causa disso, daquilo. Quando o que a gente tem proposto para nós é algo tão maravilhoso, tão grandioso. Nós precisamos nos lembrar dessas coisas, dessas verdades. Isso faz parte de nos exortar mutuamente, o confirmar a nossa fé mutuamente, em comunhão, como Hebreus vai falar. Por isso que a gente deve andar junto para um lembrar o outro, porque na hora da dor, às vezes a gente esquece, às vezes a gente não lembra. Então é bom que o meu irmão me lembre. É bom que você lembre o seu irmão dessas verdades. Isso nos traz esperança. A quarta pergunta: como a nossa fé é confirmada? Por breve tempo, e se necessário. O texto é claro, Deus se utiliza assim das provações para que seja confirmado o valor da nossa fé. Ele vai usar tanto quanto for necessário. Sempre que for necessário e por bem, por amor a você e a mim. Mas aqui é maravilhoso isso. O Espírito Santo também é claro no sentido que essa provação só se dá quando necessário, por um breve tempo, ou seja, pelo tempo que for necessário e nem por um segundo a mais. Quando a gente pensa no direito penal, por exemplo, volta e meia o Conselho Nacional de Justiça faz mutirões. Por quê? Muitas pessoas são presas e eles têm uma pena, e pessoas que não têm advogados, pessoas mais pobres, né? Porque quem é rico não fica muito tempo, mas quem é pobre, muito pobre, não tem direito ao advogado, não consegue contratar um advogado, às vezes o homem é condenado ali a uma pena de 4 anos de prisão, e aí ele chega, ele fica 1, 2, 3, 4 anos de prisão, aí dá 4 anos e um dia e ninguém lembra de ir lá soltar ele. Já deu, ele já cumpriu a pena dele, ele já cumpriu, mas ninguém foi lá. Por quê? Porque o advogado não lembrou, o pessoal lá do cartório estava de recesso, aconteceu alguma coisa, ninguém lembrou. Ele ficou. E aí, um homem que tinha que passar por 4 anos de cadeia, às vezes passa 4 anos e 1 mês, 2, 3, 4, 5. Ele está cumprindo a mais a pena do que ele precisaria cumprir. Conosco isso nunca vai acontecer. O momento exato em que o Senhor fala, não precisa mais, ele simplesmente vai tirar a mão. E nem antes. Vai ser o necessário. E não só na questão do tempo. Também na questão da quantidade. Eu sou pai, eu disciplino meus filhos, mas quem aqui como pai pode falar que disciplina perfeitamente os filhos? Quantas vezes a gente disciplina e a gente fala assim, acho que ontem eu fui omisso, disciplinei de menos, ou não falei quando deveria ter falado, ou falei demais, ou bati demais, disciplinei demais, a câmera ali me filmando, vou ser preso, tá bom? Não? Se eu não estiver aqui semana que vem... Disciplinei demais, foi além da conta. Quantas vezes a gente consegue falar, nossa, foi tão perfeita a disciplina de ontem? Quem aqui consegue falar isso? Ninguém. Mas a de Deus sempre é. Na medida, na quantidade, na forma, no tempo, perfeita. Mas eu não concordo da forma como ele tem feito. Pois é, irmãos.
Às vezes isso acontece mesmo. E aqui uma das coisas que eu queria trazer para os irmãos como uma aplicação também. Nessa situação vai demandar fé da nossa parte. Fé. Para crer nisso e confiar nisso. Porque eu não vou aceitar muitas vezes isso. Mas eu preciso ter fé de que o Senhor sabe o que está fazendo. E uma das tentações que nós vamos ter é tentar ficar discernindo o que Deus está pensando e por que isso está acontecendo e para quê, e tentando buscar atalhos para tentar fugir daquilo. Queridos, busque a Deus, clame a Deus, chegue perto de Deus, se aproxime mais de Deus por meio dos meios de graça, escute a voz dele, deixe ele trabalhar segundo a vontade dele, creia nele, tenha fé de que ele sabe o que ele está fazendo. Por mais difícil que seja, esse é o ponto. Deus nunca erra. Tem uma frase que, desde o começo da minha caminhada, eu ouvia e eu gosto muito dela, de John Stott. A dolorosa tesoura de podar está em mãos seguras. O cachorrinho lá está sendo podado. Tchac, 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 tchac. Ele fala, meu Deus, vão cortar minha orelha uma hora aqui. E às vezes acontece, já acontece. Mas Deus não faz isso. Deus nunca vai cortar um pedaço da sua orelha. Ele sempre vai podar do jeito certo, o tempo certo. Nós jamais seremos contristados ou provados acima das nossas necessidades ou quando não há mais necessidade para que isso ocorra. Olha o que o Sproul vai dizer para nós. Embora possamos sofrer injustamente às mãos dos homens, lembra que eu falei lá do preso? Jamais sofreremos injustamente às mãos de Deus. Jamais. Então é tudo punição? Irmãos, não é punição. Isso que tem que ficar claro. Não é castigo. Não é castigo. Deus ele vai provar a gente para que nossa fé seja confirmada. Isso não é castigo. É a mesma coisa de dizer que eu vou passar de ano no fim do ano. Eu estou no primeiro ano do ensino médio. Passei para o segundo, é muito mais difícil. Eu fui castigado. Não, não é castigo. Ficou mais difícil para que você cresça mais. Esse é o ponto. A gente sempre quer coisas mais difíceis. E elas são melhores muitas vezes. Não é verdade? Não é assim que funciona? Namorar é muito mais fácil do que ser casado. Mas a gente quer isso, a gente busca isso. Por quê? Porque é assim, esse é o crescimento que nos está proposto. Quanto aos meios pelos quais Deus se utiliza para nos provar, queridos, são os mais diversos, e vocês sabem disso. O que te faz chorar? O que já te fez chorar? Doença, a morte, filhos. Geralmente, parente faz a gente sofrer mais do que gente que a gente não conhece, né? É verdade. Falta de dinheiro, problemas financeiros, pessoas más, bandidos que nos roubam, que nos matam, que matam nossos filhos. Os meios são os mais diversos que o Senhor pode se utilizar para que nós sejamos provados. Mas uma coisa tem que ficar muito claro para nós. Vou usar o irmão Sproul de novo. A mão de Deus age nas provações terrenas que nos são impostas injustamente por pessoas más. Isso não justifica a atitude do homem mau. Diga, por exemplo, eu levei um tiro no braço porque tentaram me assaltar. Aquele homem pecou, ele errou, ele falhou, ele pecou, ele precisa ser punido por isso, mas o que ele fez comigo, Deus vai usar por um propósito. A mão de Deus supera as más intenções daqueles que nos ferem. E na sua graciosa providência, ele usa essas variadas experiências de dor e aflição para a sua glória e a sua edificação. É assim que ele faz. Eu fico pensando, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, né? Como nós somos poderosos, olha o que estamos fazendo. De fato, eles foram responsáveis por aquilo que aconteceu? Foram sim. Mas eles não fizeram nada se da mão de Deus não fosse dado, por exemplo, como o próprio Cristo falou para Pilatos, poder para ele. Deus usou aquele mal que foi intentado contra Cristo para o bem de todos nós, por exemplo. José, que é um exemplo claro disso, o mal que intentaste contra mim, Deus fez em bem. Então o mal, eu não estou dizendo que quando uma provação acontece porque alguém fez o mal contra mim, aquela pessoa de fato não estava com um desejo maligno de me machucar. Ele pode estar, sim. E ele vai ser responsabilizado diante de Deus por isso. Contudo, Deus vai usar aquele sofrimento que eu estou passando e ele sempre vai converter em algo para a sua honra e glória. Sempre. Sempre ele vai fazer isso. Sempre. Se somos filhos, nós devemos ter claro diante de nós essa maravilhosa verdade. Em tudo nossa fé está sendo confirmada e o fim disso é uma alegria indizível. Indizível. Queridos, isso tem que ficar muito claro.
Todos nós sofremos, estamos sofrendo ou sofreremos. Mas nenhuma lágrima que você derramou na sua vida, seja pelo motivo que foi sem propósito. Nenhuma. Nenhuma dor que você sofreu na sua vida até hoje, se você é um cristão, foi sem propósito. Ainda que você não entenda, e a maior parte dessas dores, eu e você não entenderemos enquanto estivermos aqui nessa vida. Mas ela nunca foi sem propósito. Da mesma forma como não foi com Cristo. Nenhum cravo que foi pregado nele, nenhuma chicotada que ele levou foi sem propósito. Tudo tem um propósito diante do plano maravilhoso de Deus, da providência divina. Tudo. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Você não sofre. Você não está passando por lutas e tribulações num mundo aleatório em que as coisas acontecem por acontecer. Não. Se isso está acontecendo com você, por mais que eu não entenda, por mais que a vontade seja chorar, e você deve chorar se esse for o caso, o Senhor tem um propósito nisso. Por mais difícil que seja compreender isso, entender isso, mas aqui a gente precisa ter fé para aceitar e para nos colocar diante dele. E quais são as consequências, então, por fim, desse processo? Ele vai dizer assim, e eu lembro que eu falei, né? Aqueles leitores, eles nunca tinham visto a Cristo. Eles não viram Cristo, eles viviam numa região muito distante, eles não viram a Jesus Cristo, como nós não vimos a Jesus Cristo pessoalmente. Possivelmente eles nunca tinham visto nenhum apóstolo, estavam recebendo uma carta de um apóstolo, mas eles muito possivelmente não foram evangelizados por um apóstolo. E Pedro vai reconhecer o quê? Olha, vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Cristo, esse Cristo a quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, porque de fato, irmão, vocês estão passando por luta aí, numa cidadezinha lá do interior da Ásia Menor, sendo perseguido porque você creu no Evangelho, você não está vendo Jesus. É difícil você sofrer por alguém que você não vê, que não está ali, não é? Mas, crendo, tendo fé. E o que Jesus falou uma vez? Bem-aventurado a quem? Aquele que não viu e creu. É o nosso caso, é o caso deles. Mas crendo, exultem, exultai, uma alegria que a gente não consegue falar, uma alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim, a finalidade da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Como eu disse, ao contrário de Pedro, aqueles homens não puderam ver a Cristo pessoalmente, mas ao crer pela fé dada pelo próprio Deus no Cristo ressurreto, aqueles homens e mulheres, eles poderiam, e olha que maravilha isso, irmãos, desfrutar dos mesmos resultados que os apóstolos desfrutaram. Aquilo que você e eu vamos desfrutar em razão da nossa salvação, não é mais nem menos, lógico, a gente pode entrar na questão de galardão, mas em termos de salvação, do que Pedro, Paulo desfrutou. Nós éramos todos, Pedro, Paulo, Danilo, Marco, todos, pecadores, merecendo ir para o inferno, os quais Jesus chamou, colocou no coração deles o arrependimento, eles creram no Evangelho e agora eles podem aproveitar dos benefícios de serem feitos filhos de Deus. Todos foram adotados. Pedro, Paulo, eu e todos vocês que creram no Evangelho, fomos adotados como filhos de Deus. Ao crer, olha o que o texto diz como é forte, todos nós poderemos exultar com alegria indizível e cheia de glória, obtendo aquilo que é a finalidade da fé que o Senhor nos deu, que é a salvação das nossas almas. Irmãos, diante de uma realidade dessa, como não exultar? Como não ter essa alegria indizível? Danilo, eu não estou vivendo isso agora. Então você vai ler esse texto, meditar e orar e falar, Senhor, me leva para esse caminho, me leva para isso, eu sei que eu não consigo, me ajude a enxergar a minha vida cristã além das circunstâncias. Queridos, a gente vive muito por meio de circunstância. Se o tempo está bom, eu estou feliz. Se o tempo está ruim, eu estou triste. Se eu ganhei dinheiro, eu estou feliz. Se eu não ganhei dinheiro, eu estou triste. Você consegue entender que a gente tem algo muito maior do que isso, guardado para nós, essa esperança indizível? E nós já temos isso vivendo hoje, porque nós já somos filhos dele, adotados. Nós não temos motivos para isso, mas eu sei que a gente vai passar. Então, acheguemos-nos a Deus, clamemos ao Senhor,
peçamos a Ele misericórdia e cuidado, porque nós precisamos crer e esperar nele, que Ele sabe a hora de começar, Ele sabe a hora de parar, Ele sabe o tanto que a gente precisa para que a nossa fé seja confirmada e, uma vez confirmada, isso redunde em glória e honra ao nosso Deus. Esse é o propósito pelo qual nós passamos por diversas provações. No fim, tudo resulta no bem. Tudo resulta no bem. Mas eu não consigo entender. Tudo resulta no bem para a honra e glória de Deus. Se você passar por uma provação e isso te faz mais parecido com Cristo, dê glória a Deus por essa provação. Romanos, capítulo 8, verso 28, e diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive as provações. Inclusive as provações.